Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. Queremos te agradecer, Deus, por nos dar um novo coração, por nos dar entendimento para entender a tua palavra, Senhor. O que seria de nós, Pai? O que seria de nós sem a iluminação do teu Espírito em cada um de nós para entendermos e compreendermos, Pai, a tua palavra em nós? Te agradecemos, Jesus. Cremos que o Senhor falará a cada um de nós nessa noite. No nome do seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém? Tem 3 coisas na vida que a gente não tem escolha, né? Vocês sabem quais? Quais são as 3 coisas na vida que você não tem escolha? Primeira delas, nascer, né? Isso é uma coisa que não tem jeito. Nenhum feto vai lutar para não nascer, né? Tá certo? Por mais feinho que você seja, né? Você vai querer de alguma forma dar a luz da sua cara a este mundo. Tá certo? Então, nascer é uma das coisas que você não tem escolha. Você nasce, isso está incluso, claro, nas escolhas dos seus pais, né? Alguns pais abortam, mas isso não está no poder do feto, então, escolher ou não escolher nascer. Então, vir à existência é uma coisa que eu e você, em nenhum momento a gente escolheu e nós estamos aqui. A outra coisa, morrer, também é uma coisa que a gente não tem escolha, né? Um dia, mesmo se a gente não quiser, a gente vai morrer. Você pode antecipar o processo, né? Ir lá, pegar uma faca lá e fazer uns riscos no braço lá, né? E depois chamar a atenção do pai e da mãe e tentar me matar, né? Interessante esses góticos, né? Que tentam se matar faz 10 anos e não consegue. Não sei, né? Já viu gente assim? Né? O cara nem para se matar não serve, né? Tá lá, vive cortando os pulsos e não consegue morrer. Eu já falei para alguns já. Teve gente aqui que inclusive já falou, né? Já falou já em aconselhamentos assim para alguns maníacos depressivos, mas tem tanto prédio bom aqui para você se jogar, né? É tão eficiente, né? Por que cortar os pulsos, né? Então, se matar é outra, né? A morte também é uma outra escolha que eu e você também não temos, né? Nós podemos antecipar, mas o fato é que, a não ser que esses céus se abram e o Senhor Jesus volte na sua glória, isso é uma coisa que eu e você vamos ter que encarar cedo ou tarde. E amém. Amém. Alguns têm medo, outros não veem a hora. Aí depende da cruz que você está carregando nesse mundo. Tá certo? E há uma terceira escolha. Qual? O nome? Puxa vida, lamentavelmente isso é verdade. Mas lamentavelmente isso é uma verdade. Porém, hoje diz que tem legalmente você pode mudar seu nome, né? Isso, mas tem uma outra escolha aí que não necessita, né? Não está incluso nessas coisas aí de nascimento, nome, isso tudo tá incluso no teu nascimento. Há uma outra escolha, há uma outra coisa que você não temos escolha. Dou-lhe uma. Que Deus nos ama? Não. Família também não, né? Infelizmente. Também é outro fator, né? Para alguns. Uma outra coisa que nós não temos escolha é não ter escolha. Ou seja, o fato de eu não querer escolher algumas coisas implicou numa escolha. Então é algo que você não temos. Escolha é escolher. A gente sempre vai tomar uma escolha na vida e alguns pensam que pelo fato de não escolher, de alguma forma estão fugindo da escolha. Então, uma coisa que você não temos como fugir é de nascer, morrer e de escolher o tempo todo. Mesma coisa que parar de pensar, né? Não tem como você também parar de pensar, né? Você pode tentar não pensar. Tenta não pensar aí. Vamos ver quem consegue. Para você não pensar, você tem que pensar que não pode pensar. Então, você já está, né?
Você está fazendo um esforço mental para não pensar. Automaticamente você está pensando que você não pode pensar, entenderam? Entendeu? Hoje é aula de filosofia que é o negócio. Quando Freud levantou as suas teorias de psicanálise, Freud ele trouxe umas novidades para dentro da minha e da tua cultura, que certamente foram coisas boas, que vieram a cooperar para o meu e para o teu desenvolvimento na questão da minha e da tua psique, né? Cooperaram, porém houveram outros fatores que, sinceramente falando, foram... Deixa eu escolher uma palavra bem crente, para não blasfemar aqui. Foram prejudiciais à vida cristã, né, nesse mundo. Por quê? Porque a Bíblia, ela ensina para mim e para você que nós somos responsáveis 100% por nossas escolhas. A Bíblia está o tempo todo, ela traz isso. Você não vê em nenhum momento a Bíblia ela dando algum tipo de desculpa para a minha vida e para a tua vida diante das nossas escolhas. Então, seja qual for o ambiente em que eu fui criado, em que eu estou, né, incluso, as minhas escolhas não podem ser um reflexo do ambiente em que eu estou. Então, você vê pessoas lá no campo de concentração, por exemplo, lá em Auschwitz, né, no tempo da Segunda, Primeira Guerra Mundial, você vê pessoas dentro dos campos de concentrações e alguns são afetados por aquele ambiente, né, levantam sua voz, blasfemam contra Deus, negam sua fé e se entregam à loucura e literalmente morrem nessa condição. Mas nós ouvimos falar de muitos testemunhos de pessoas que passaram por esse mesmo processo e a reação foi outra. Sempre quando eu estou na rua, assim, eu vejo um catador de papel passando nesses carrinhos de catar papel, eu sempre fico impressionado por um certo lado. Eu sou fã desses tipos de trabalho. Eu sou um admirador desse tipo de trabalho. Por quê? Por que vocês acham que eu gosto desse tipo de gente? Oi? Contribuo para o meio ambiente? Eu não sou tão naturalista assim, né? Não sou tão Greenpeace assim. O que vocês acham? Porque essas pessoas vêm do ambiente, geralmente que moram em favela, né? E essas pessoas são criadas dentro do mesmo contexto em que traficante, bandido é criado. E por alguma razão, essas pessoas têm a optam por trabalhar, ao invés de roubar, se prostituir e vender drogas na favela. Então eu olho para essas pessoas e me admiro. Eu falei assim, olha, tem escolhas. Tem escolhas. As pessoas falam para mim assim, o problema desse país é a falta de educação. Eu discordo disso. Conheço muita gente muito bem educadas aí e que tem um comportamento desgraçado, é a palavra. Eu acho que a educação ela pode ser uma ferramenta, mas ela não é a solução. A solução para o nosso mundo, para esse mundo que a gente está primeiramente na família. Você pode ter a educação que você quiser. Se você não tem uma família estruturada que te dará o ambiente para a tua maturidade, para o teu crescimento, a educação tem muito pouco a se fazer. Ela pode trazer conhecimento, né? Há uma diferença gritante entre informação e formação. O máximo que a educação pode trazer para mim e para você é a questão da informação. Mas a formação, ela nunca trará. A formação de quem você é, do teu caráter, da tua pessoa, né? Geralmente, filosofia nasceu para isso, né? Para te fazer pensar, para você buscar respostas, mas geralmente filosofia joga o cara num caos existencial, porque a filosofia de hoje é uma filosofia relativa, é uma filosofia que não te dá resposta para absolutamente nada, porque você pensa para chegar a uma conclusão de que não existe uma verdade absoluta, né? De que não existe Deus. Aí cada um forma a sua verdade e você vê isso acontecendo aí nas faculdades, né? Aí o cara que se
se cogita, se posiciona no sentido de ter uma fé, de crer num absoluto, numa verdade absoluta, esse cara é o ET, o esquizofrênico, o esquisito, o louco, o tapado das faculdades. Falando de escolhas, então, Deus, Ele coloca eu e você debaixo disso. Ele fala, você tem uma escolha. Você pode ter nascido em qualquer ambiente que for, você pode ter tido os piores pais do mundo, mas isso não é e nunca será um álibi para que você se mantenha na posição em que você está. Ou seja, você tem uma escolha que pode te tirar de dentro disso. Eu conheço pessoas que passaram por todo tipo de horror no sentido familiar da coisa, e pessoas que reagiram a isso tudo, gente que teve todo o ambiente para ter caído na prostituição, ter caído nas drogas e não caiu. Eu fui um menino que tive todo o ambiente para isso. Rodeado de amigos que consumiam drogas 24 horas por dia, cansei de entrar no quarto deles e ficar com eles a tarde toda, e eles fumando maconha e cheirando cocaína, e eu lá. Ô, Pipe, dá uma cheiradinha aí. Se bem que ia ser minha covardia, né? Se eu desse uma cheiradinha ali, os caras iam ficar bravos comigo, porque uma cheiradinha ia matar tudo, né? Mas, por alguma razão, eu não quis. Cocaína, maconha, eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Nunca usei. Por uma escolha. Sempre olhei para aquilo. Tinha todo o ambiente, toda a revolta que um adolescente tinha para ter me enfiado naquilo, porém não quis. Houve uma escolha. Eu tenho pessoas na minha família, no entanto, que tiveram o mesmo histórico que eu e se enfiaram de cabeça. Porém eu, pela graça, não. Ou seja, tem escolhas. E às vezes eu fico percebendo assim que nos dias de hoje, essa questão da psicologia, por mais que ela seja uma coisa legal, louvável, ela tem se tornado, de alguma forma, a muleta de muita gente. Ela se transformou numa muleta. Eu queria ler um texto aqui que exemplifica um pouco daquilo que muitas vezes eu e você estamos vivendo. O nome do texto é Determinismo Revisado. Atenção. Fui a meu psiquiatra para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmurrei ambos os olhos do amor. Ele me fez deitar em meu sofá para ver o que poderia descobrir. E eis o que ele pescou do meu subconsciente. Que eu tinha Nossa, o que está escrito aqui? Ah, tá. Eu estou lendo errado aqui. Quando eu tinha 1 ano, olha só, olha a tragédia da vida da pessoa. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú. E por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Mamãe trancou minha bonequinha no baú, sacanagem da véia, e agora eu tenho um álibi para ficar bêbado. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada. E por isso agora sofro de cliptomania. Agora eu quero botar fogo em tudo. Vi meu pai no fogo e agora também quero botar fogo nas coisas. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio por meus irmãos. E é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Mulher violenta. Essa pedreira. Agora, estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo o que faço de errado é culpa de alguém. Tem alguém culpado. Que tenho vontade de gritar: viva Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ou seja, a teoria freudiana, de Freud, ela traz para mim e para você essa conotação de que eu não tenho culpa de nada.
O que eu sou é produto de algo que foi plantado na minha vida. Então, automaticamente, as cacas que eu faço na minha vida, quem é o culpado disso? Papai e mamãe. Que não me criaram direito, né? Não me deram amor, não me deram carinho, não cumpriram o seu papel de pai e mãe na minha vida, e como consequência me tornei isso que eu sou hoje. Então, eu tenho culpados. Automaticamente, quando eu vou dar uma bronca na minha mãe e no meu pai, eles dirão assim: não, filho, mãe falando, né? Filho, é o seguinte, a minha mãe e meu pai também me sacanearam. Então, olha, não tenho culpa. Vai falar com o pai também. Olha, teu pai, teu avô gaúcho lá, gaúcho da fronteira lá, grosso, pelos cotovelos, me espancava, então eu não tenho culpa. Aí você vai lá para o vovô e para a vovó. Vovó, sacanagem, por que vocês trataram mal o papai e mamãe? O vovô e a vovó vão falar assim: mas sabe o que acontece, meu neto? O teu bisavô era estúpido, batia em mim quando era criança e tal. E aí a coisa vai. O grande culpado fica lá em Adão, né? Adão e Eva que são os verdadeiros culpados. Todo o resto que vem depois, né? Estamos liberados diante de Deus. Quando Jesus chega, ele confronta o pecado na minha vida e na tua vida. Apesar de que ele entende, compreende a minha e a tua história, a minha e a tua situação, o contexto em que você foi criado, e que algumas coisas realmente geram em nós certos comportamentos, principalmente na questão da nossa sexualidade, na forma como a gente reage ao mundo externo. Jesus entende e sabe melhor do que ninguém tudo isso. Mas há algo que ele não dá desculpa. Ele sempre vai dizer para mim e para você que você tem uma escolha de mudar isso na sua vida. Quando ele chega para aquela prostituta ali, ela tinha todo um ambiente, talvez. Teve uma vez uma mulher que tinha já mais de 7 maridos. Deus é o único ser no universo que sempre vai olhar do ponto de vista dessa mulher e só ele vai compreender e entender como é que estava a alma dessa mulher, dilacerada por 7 tipos de rejeições. Casou, separou, casou, separou, casou, separou, e agora estava no outro que nem marido dela não era, né? Ela era amante do cara. O que Jesus chega e fala? Vai e não peques mais. Mude a sua vida. Você está assim, mas mude a sua conduta. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha de mudar a sua conduta. Em nome de Jesus. Amém? Disciplina para que você comece a mudar, né, a sua atitude diante da vida é a palavra. É difícil a gente lidar com as rotinas da vida. Sabe aquela coisa que quando você vê, você fez, né? A gente tem hoje em dia o álibi dos nossos temperamentos, né? A gente viu isso bastante no Gincanão e nem quero ressuscitar isso agora, mas é interessante, né? Porque hoje nós temos o álibi do nosso temperamento, né? Eu sou sanguíneo por natureza, né? Então, fui um cara que durante toda a minha adolescência, explosivo, qualquer olhada torta para mim, eu já saía, era ignorante, né? Eu saía para ignorância mesmo. Quando eu me converti, alguma coisa aconteceu dentro de mim. E o meu comportamento começou a ser confrontado por Deus. Deus chegava e falava assim: a partir de agora você tem uma escolha, Senhor Volmir. Deus sempre me chamou de Volmir. Daí eu fico chateado com ele. A partir de hoje você tem uma escolha. E você precisa mudar o seu ambiente. Então, muitas vezes assim, a gente estava num ambiente em que o temperamento vem à tona. E o temperamento quer dominar você, e você tem que tomar uma escolha de não, chega. Então, tem 4 processos que você passa para que você se liberte desses comportamentos contrários àquilo que Deus determinou para a sua vida. É um processo que trabalha na minha vida e vai trabalhar na sua vida, se você se colocar debaixo disso.
Vamos ler primeiro de tudo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 em diante. Segunda Timóteo 2, versículos 11 em diante. Diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em algum momento você vê aqui Deus dando algum tipo de conotação para que eu e você tenhamos desculpas para não fazermos, para não sermos, para não estarmos cumprindo aquilo que nós fomos chamados para fazer? Esse texto ele traz eu e você para dentro de uma responsabilidade absoluta diante de Deus, onde eu e você não temos escapatória de darmos a Ele uma resposta por aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, como é que funciona o processo? O primeiro processo é o processo inconsciente e sem habilidade. O que isso significa? Isso significa o seguinte: eu sou um cara que não tenho consciência de quem eu sou, não tenho consciência das coisas que eu faço e, portanto, não tenho habilidade nenhuma em lidar com essas coisas. Então, eu estou na rua, o cara me xinga, eu não tenho consciência do que é certo e errado, e eu parto para a ignorância, né? E eu tenho toda a habilidade para ser um ignorante, menos a habilidade para deixar de ser um ignorante. Eu sou esse cara que saiu por aí, estouro, né, e parto para a ignorância. Às vezes em casa eu posso ser esse cara. Tem gente que da porta para fora é legal com todo mundo, da porta para dentro é o Satanás. E eu estou falando tanto de pai, quanto de mãe, quanto de filhos. Eu era o diabo dentro da minha casa, com certeza. Antes da minha conversão, eu era o Ozzy. Eu era mesmo. Mas, porém, eu não tinha consciência de quem eu era e eu não tinha habilidade nenhuma para deixar de ser quem eu era. Esse é o primeiro processo que eu e você estamos. Ok? Nós passamos, então, para um segundo processo, que é quando eu e você temos consciência, mas não temos a habilidade, então, para lidar com esses processos na nossa vida. Ou seja, aí entra a conversão, né? Bum! Veio a luz. Pip! Seguinte, meu amiguinho, até hoje você era um cara promíscuo e a partir de hoje a sua vida mudou, você tem que deixar de ser isso. Mas eu olho assim, tá, essa é a parte legal, eu sei, mas e como é que faz para deixar de ser? Corta fora, faz o quê? Vai para o monastério? Vai para o meio do deserto? Fura o zóio? Como é que faz? Como é que se cria habilidade para você deixar de ser alguém fora do coração? Aquele cara que você caminha longe da luz, longe de Deus, do caráter de Deus. Como é que faz isso? Então, você tem a consciência está aqui. Eu creio que, dentro da aula de antropologia que a gente estava vendo no seminário, a gente está falando sobre essa questão da consciência. A consciência é uma área do espírito. O ímpio tem consciência de alguma coisa? Não. A não ser que você foi criado no Evangelho, e talvez a semente do Evangelho foi criada na sua vida, a maioria das vezes, quando eu não tenho uma vida com Deus, a minha consciência é cauterizada. Então eu saio por aí fazendo burradas, fazendo cacas na vida, e minha consciência está de boa. Quando um cara dentro da igreja, ele está inserido nisso, ele continua fazendo as cacas da vida, e a consciência dele está limpinha, aí eu me preocupo. É preocupante isso. Porque aí eu vou questionar realmente se essa pessoa é nascida de novo ou não. Então a primeira é falta de consciência e falta de habilidade. O segundo processo, então, é quando nós adquirimos consciência, então, do pecado,
mas nós não temos habilidade para lidar com isso ainda. E aí nós estamos lá, perseverando nessa caminhada com Deus. E entra dentro disso o terceiro processo, então, que é quando eu me torno uma pessoa consciente e com habilidade para lidar com as questões do pecado na minha vida. É quando eu estou num estágio de caminhada com Deus, em que eu não tenho mais nenhum tipo de desculpa para continuar sendo aquilo que eu sou. Porque Deus já me deu toda a escapatória para todo o pecado na minha vida. Quando a Bíblia diz assim, que não virá sobre vós tentação que você não possa suportar. Não virá sobre vós. Nenhum de nós que estamos aqui, a não ser que você ainda esteja na fase do consciente, mas não habilitado, né? Eu espero que não faça 15 anos que você parou no segundo estágio, né? Às vezes tem gente que vai passar 50 anos dentro de uma igreja no segundo estágio. Não, eu tenho consciência do pecado, mas eu não tenho habilidade ainda. Passa mais 10 anos, não. Consciência eu tenho, mas habilidade eu não tenho ainda. Aí fica a vida inteira nessa situação. Então, eu e você, a maior parte de quem está aqui dentro, eu creio que quase que todo mundo aqui dentro, não sei se alguém não está incluso nisso, todos nós que estamos aqui, nós estamos inclusos nesse terceiro processo. Nós temos consciência de que nós somos e nós temos habilidade para deixar de ser aquilo que nós temos sido muitas vezes. Então, é indesculpável que eu seja o que eu tenho sido diante dessa situação. Deus me deu todas as ferramentas para que eu não fosse mais quem eu tenho sido. Todas as ferramentas possíveis, Deus já me deu. Né? Então, daí é uma questão de que eu terei que me educar e me disciplinar nesse processo. Né? Até quando eu serei esse cara melindroso, que vou aceitar ser esse cara, né, com meus complexos de inferioridade? Até quando eu ficarei usando papai e mamãe para continuar sendo esse cara sem caráter, que caminha por aí, fazendo burradas, que não consegue sair desse processo? Isso requer disciplina, para que você alcance isso. Ser uma pessoa consciente e com habilidade diante de Deus. E o quarto e último processo, que é aquele que Deus quer e deseja para mim e para você, é quando nós voltamos novamente a ser pessoas inconscientes, mas com habilidade. O que eu quero dizer com isso? É quando a vida de Deus, a vida de santificação, a vida de transformação, de testemunho na sociedade, é normal. Não é uma coisa mais que eu fico pensando o tempo todo. Ai, Jesus, hoje me dê um dia que eu seja santo, sabe? Que eu consiga. Esse é o terceiro estágio. O terceiro estágio é esse. É quando eu oro em casa, falo, Pai, que hoje eu tenho um dia de santificação que glorifique o Teu nome. Aí você fica o dia inteiro lá. A tua consciência e a habilidade, e você fica o dia inteiro dizendo não para estas coisas. O quarto estágio, que é o estágio que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida, é quando a gente chega num ponto em que essa consciência já não está mais ali. É que quando eu saio de casa, deixar de ser um cara corrupto, promíscuo, mentiroso, egoísta, se tornou algo natural na minha vida. Eu caminho e pronto. Eu sou esse cara cheio do Espírito Santo. Eu sou esse cara cheio da vida de Deus em mim. Uma vez eu vi um pastor pregando, eu não lembro o nome dele, mas ele falou justamente isso. Ele falou assim, o que é testemunho? Ele falou assim que é uma coisa que eu e você não temos que nos preocupar. A gente não tem que se preocupar com o nosso testemunho. Se preocupar com o testemunho é uma coisa estranha para um crente. Vocês acham que um crente tem que se preocupar com o seu testemunho? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a vida cristã normal é isso. Você não tem que se preocupar com o seu testemunho. Se você é cristão nascido de novo, você é e pronto. Você está ali vivendo e pronto. Um homem ou uma mulher nascido de novo sabe que não pode aceitar suborno na sua vida. Sabe que não pode se prostituir. Sabe que não pode mentir. Tem consciência de quem é. Então eu não saio todos os dias da minha casa preocupado assim, Deus, eu não posso mentir. Eu não posso mentir, eu tenho que dar bom testemunho. Então hoje eu não posso mentir.
Deus, eu não posso ser egoísta, porque eu não posso dar mau testemunho, então eu não posso ser um egoísta. Ele sai de casa e aquilo que ele é natural da vida dele. Isso aqui tem a ver com religião? Não, tem a ver com busca. Tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Há uma das coisas que diferencia entre eu ser religioso e eu ser cristão, está nisso. Quem é o religioso? O religioso é o cara que pega esses macetes, muitas vezes essas questões meio pragmáticas para a minha vida e para a tua vida, e ele quer transformar isso na vida cristã, e não é isso. Ninguém está dizendo que agora você vai pegar, seguir uma fórmula, e você necessariamente se tornará o cara mais santo de Curitiba, e o cara que vai aplicar isso de uma maneira tão grandiosa que a tua sombra vai começar a curar as pessoas, porque você está fazendo o método certo para alcançar isso. Não é isso. Tudo isso que eu estou dizendo tem um único segredo, é a busca de Deus. Se eu sou o melhor marido, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor servo, tudo isso é uma consequência da minha vida e da minha busca de Deus, né? Diariamente. Porque se é somente um sistema, isso daqui, se você aplicar lá no quartel, vai dar certo. Porque é só uma questão de disciplina. Mas eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que, acima de tudo, isso daqui, se você buscar em Deus para a sua vida, ser cheio de Deus na sua vida, você pode alcançar realmente em viver uma vida diante de Deus em que a sua consciência não precisa ficar o tempo todo ali, ó. E a sua habilidade na vida cristã se torna algo comum. A vida cristã normal é isso. Quem já leu a vida cristã normal de Watchman Nee? Levante a mão. Quem não leu? Bom, só para saber. Watchman Nee, ele fala isso nesse livro. Eu não sou um fã de carteirinha de Watchman Nee, mas esse é um dos poucos livros que eu li e que impactou a minha vida. Um livro que me fez enxergar coisas que eu precisava ter enxergado e que ainda é um livro que influenciou a minha vida, na minha teologia, na minha vida cristã diária. E uma das coisas que o Watchman Nee, ele fala nesse livro é justamente isso, que eu e você fomos chamados para permitir que Jesus Cristo viva em nós. Viva a totalidade da sua vida em nós. A vida cristã é o quê, afinal de contas? Quando Paulo fala lá em Gálatas 2:20, o que Paulo está falando? Quem lembra? O que fala Gálatas 2:20? Abram suas Bíblias em Gálatas 2:20. E eu quero que vocês daí repitam comigo. Quem tem a NVI, repita comigo. Quem tem a João Ferreira de Almeida, leia em casa com a vovó. Quem não tem nenhuma, toma vergonha na cara. Tragam suas Bíblias na igreja, irmãos. Se Jesus chegar aqui e você não tiver com a Bíblia na mão, você pulou. Isso, viu? Viu aí? Os caras, o diabo é tão astuto que até a Bíblia no celular agora inventaram. Irmão, essa aqui é a Bíblia que salva. O celular não adianta. Tem que ser com folha. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, quem tem a NVI, leia comigo. Cadê? Deixa eu achar aqui de novo. Tá. Fui crucificado. Olha lá, 3, 4. Fui crucificado com Cristo. Eu vou ler sozinho aqui o negócio? Vocês vão ler comigo ou não? Então vocês leiam, eu fico quieto. Vai lá. Todo mundo com o João Ferreira aí? Quem tem NVI aí, levanta a mão. Pô, mas só 3 tem, então não adianta nada. Quem tem João Ferreira aí? Quem tem a Bíblia do Testemunho de Jeová aí? Levanta aí. Tá louco, cara. Tá, como tem muita diversidade, deixa quieto. Senão vai virar uma bagunça. Paulo está falando então o quê? Fui crucificado com Cristo. Quantos de nós podemos dizer isso hoje? Que nós fomos de fato crucificados com Cristo. E que isso condiz com a minha postura diante da vida.
Então, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Quantos de nós podemos dizer isso? Já não sou eu mais quem vive. Não é o Volmir mais que vive. Graças a Deus que morreu aquela praga, né? Já não sou eu mais quem vive. Não é isso que está dizendo? Mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Se eu saio da minha casa, eu sou um cara corrupto, eu sou um cara adúltero, eu sou um cara mentiroso, egoísta, que não pensa em mais nada na vida a não ser em mim mesmo. Que Cristo é esse que vive em mim. Quando eu abandono meu ministério, quando eu estou pouco me lixando para o reino e para as pessoas, eu não quero saber de nada, só quero saber da minha vida. Que Cristo é esse que vive em mim. Esses dias eu respondi um tópico na internet, lá o cara fez três afirmações assim. Primeira é que você não precisa da Bíblia para seguir Jesus. A segunda é que você não... se você acreditar na Bíblia, é idolatria. E a terceira é que você não precisa da igreja para ser cristão, né? Para a primeira afirmação, eu falei o seguinte: você não precisa da Bíblia para seguir Jesus, mas como é que você vai saber acerca de Jesus se você não crê na Bíblia? Como é que você vai querer fazer? Você vai querer que Jesus venha em pessoa aqui na terra, para você exclusivamente, porque você é o cara mais importante do mundo, e você vai seguir o cara. Só você vai seguir Jesus, né? Sem a Bíblia Sagrada, como é que a gente vai seguir Jesus? Você vai seguir o quê sem ela? Só tem um jeito de eu segui-lo. É a palavra dele. É seguir os ensinamentos dele. E dentro disso, eu sou imitador dele. Vivendo a vida cristã, seguindo ele. A segunda questão é essa questão da idolatria, né? Não sei o que é idolatrar a Bíblia. Acender uma velinha para ela todo dia, se prostrar e adorá-la, né? E a terceira questão, que é a questão que mais me irrita, é quando eu vejo o crente dizendo assim: eu não preciso da igreja. A igreja está cheia de hipócritas. Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei assim: amém, irmão. Né? Realmente, pessoas como você deveriam ser arrebatados. De preferência, martirizados, né? Porque daí é mais legal, porque daí a gente faz uma festa, né? Quando morreu, na paulada ainda. Amém. Né? Não precisa da igreja. Não sei isso. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu não sei porquê. Eu acho que porque eu sempre tive consciência de quem eu sou, do desgraçado homem que eu sou, do pobre pecador que eu sou, do desesperado pela graça que eu sou, eu nunca falei que eu não preciso da igreja, que eu não preciso das pessoas. Eu sempre afirmarei diante da minha vida, até o resto da minha vida, que eu preciso das pessoas. Que eu preciso da igreja. Quando eu falo igreja, eu não preciso desse prédio, dessas paredes, mas eu preciso das pessoas. Porque quem Deus usará para tratar a minha vida, né? O Ginca não está aí, a prova disso. Quem Deus usará para tratar a minha vida? Pessoas. Pessoas. Vivo pela fé em Cristo. Vivo pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Escolhas implica nisso. Se você perguntar para mim assim: Pipe, você é um cara feliz? Eu falei: 100%. Você não tem problemas? Tenho, bastante, talvez até mais do que vocês. Você, a Cátia, nunca briga? Briga, talvez mais do que vocês. Você é um cara tentado? Sou. Não tanto que nem vocês, raça de víboras, mas um pouquinho. Você pisa na bola? Piso. Erro, falho um monte na minha vida, diariamente. Infelizmente. Eu ainda estou nesse terceiro processo aqui. Mas se você orar, se humilhar, rasgar o seu coração na presença de Deus e buscar uma vida cheia do Espírito Santo, você pode se transformar nesse cara cheio de Deus, cuja preocupação em dar bom testemunho é alguma coisa que se transformou em algo do passado, porque você é um cara que vive o Evangelho e pronto. Você vive o Evangelho, você é e ponto. E ninguém pode te roubar isso.
Que a gente não fique no segundo processo, consciente e sem habilidade nenhuma. Que a gente passe pelo terceiro processo de consciência e com habilidade para isso, dizendo não, resistindo, porque o diabo fugirá de vós, para que a gente possa então caminhar no quarto processo, de viver uma vida incorruptível diante de Deus. Quando Deus nos chama para uma vida de santificação, de santidade, há uma preocupação quando a gente começa a fazer esse tipo de afirmação: eu sou um pecador. Apesar disso ser uma verdade, de que eu e você somos pecadores, biblicamente falando, Deus nos chama de santos. E de alguma forma Deus fala para mim e para você: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu sei que tem gente que é bitolado com essa questão de perfeccionismo, né? E não é nesse sentido que eu estou falando, porque a perfeição que a Bíblia prega é uma perfeição que está debaixo da graça. É uma perfeição que está codependente de uma vida cheia do Espírito Santo, porque entende que a única força nesse universo que pode me transformar numa pessoa perfeita é Deus na minha vida. Não tem como eu ser perfeito por mim mesmo. E o homem e a mulher que são perfeitos em Cristo têm consciência de que são perfeitos, porque Deus lhes deu graça para ser. Unicamente por meio da graça. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, todos nós que estamos aqui, Senhor, temos escolhas a serem tomadas. E a nossa primeira escolha que nós queremos tomar nessa noite, Senhor, é a escolha de Te buscarmos. É a escolha, Senhor, de sermos cheios do Senhor. É a escolha de buscar a Tua face, Senhor, nas madrugadas, em jejuns, em oração, numa vida de consagração e santificação na Tua presença. Não queremos mais, Senhor Jesus, ficar apegados ao passado, Deus, como desculpa e álibi para pecarmos e cometermos toda sorte de erros contrários à Tua vontade para a nossa vida. Queremos caminhar assim, Deus, por uma vida de testemunhos cheios do Teu Espírito, Deus, cheios da Tua vida. Queremos ser conhecidos como pessoas que são cheias do Teu Espírito, Senhor. Pessoas que os outros olham e dizem: esse é um homem e esse é uma mulher. Essa é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Por isso eu Te louvo por nos trazer nessa noite aqui, Senhor. E porque o Senhor está mais uma vez nos chamando para junto de Ti. Para junto de Ti.